A primeira coisa que eu queria refletir hoje, com todos nós e com todas aquelas pessoas que estão imbuídas e muito preocupadas com o destino do país, é que nós somos sociedade civil. Nós, da Comissão de Justiça e Paz, nós, da Repan, nós somos sociedade civil. Nós somos sociedade civil organizada. E isso quer dizer alguma coisa muito forte. Porque a sociedade civil organizada, no meu entendimento, dos últimos anos, foi um dos grandes obstáculos para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando, porque poderia ser até que isso fosse proibido de acontecer se o golpe de 8 de janeiro fosse efetivado. E isso, uma das causas da não efetivação foi exatamente o trabalho realizado pela sociedade civil, pelos movimentos sociais ao longo de todos estes anos. Primeiro denunciando as questões de violências, de violações de direitos, e depois também impedindo, servindo de obstáculo, levando os casos até o judiciário, que foi um grande defensor da democracia nesses últimos tempos, e conseguimos passar pelaquela que foi, na minha opinião, a maior provação para a nossa democracia, desde o processo de redemocratização do Brasil. Conseguimos passar por isso. E podemos hoje, então, estar aqui conversando sobre esses assuntos. Então, o que me preocupa? A Altamira tinha naquele tempo, que hoje se chama Xingu Vivo para Sempre, um movimento que se chamava Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu. Esse espaço congregava mais de 100 organizações da sociedade civil. Era um clube de mães, Luciene, eram associações de bairro, associações indígenas, sindicatos de trabalhadores rurais, enfim, era tanta gente naquela parte daquela região da Transamazônica e Xingu que eram mais de 100 instituições. Quando a eleição no primeiro ano do governo do presidente Lula, aquelas lideranças todas que faziam esse movimento acontecer e que estavam conosco dando suporte jurídico, dando suporte político para as ações jurídicas que nós fazíamos, foi minguando. Por que foi minguando? Porque precisava que essas pessoas ocupassem os espaços no novo governo. Nós precisávamos de gente para serem nomeadas no INCRA e pegávamos gente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou que tinham um compromisso do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou da Comissão Pastoral da Terra, que tivesse tido uma vinculação, algum trabalho com a CPT. Para que a FUNAI fosse preenchida, muitas pessoas do CIMI saíram do CIMI e foram para dentro do governo. Na área ambiental, o IBAMA, logo depois com a criação do ICMBio, a mesma coisa aconteceu. A partir daquele momento, e Belo Monte ainda era um projeto, nós começamos a perder a batalha e Belo Monte foi construído. Eu penso, sabe, Marcelo, que esse passado, que não é um passado tão velho, que é um passado relativamente recente, ele tem que servir de lição para a gente agora. Porque nós somos sociedade civil. A informação que tinha em Brasília no ano passado era de que o governo anterior tinha nomeado 8.000 militares. Isso quer dizer que devem haver 8.000 cargos para serem ocupados agora. E que nós estamos nesse processo de nomeação terceiro, quarto escalão. É essa hora que nós estamos vivendo em Brasília. E agora vão ser ocupados as diretorias do INCRA, né, as superintendências do INCRA, do IBAMA, ICMBio e tudo mais. Então, o que eu gostaria de fazer neste momento, que é só uma fala inicial de provocação, é que a gente pudesse refletir que muitos dos nossos aguerridos combatentes da sociedade civil estão já ou vão para o governo.
E é bom também que isso aconteça. É bom a gente poder bater no Ministério dos Povos Indígenas e encontrar do outro lado do balcão quem abre a porta é a Sônia Guajajara. É ótimo entrar na FUNAI e dizer que quer falar com a presidente é Joênia Wapichana. É muito bom falar, por exemplo, o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas é Eloy Terena. A ministra do Meio Ambiente é Marina Silva. Isso vai facilitar nosso diálogo com eles. Mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, pensando assim, e na hora dos embates? Porque do outro lado, nessa composição ampla do governo, há pessoas também do agronegócio. Padre Boing sabe disso. Está lidando com as pessoas que também estão lá e vai ter um embate nesse sentido. Nós vamos ter um embate muito grave, por exemplo, aqui no estado do Pará, em relação à hidrovia Araguaia-Tocantins, o derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, que é o berçário da pesca da região tocantinense. E os empresários todos, muitos que apoiaram o presidente Lula, estão dizendo, não, agora vai, agora nós vamos fazer a hidrovia. Se a gente não tiver o cuidado de ter pessoas da sociedade civil e que fiquem na sociedade civil, nós não ajudamos essas pessoas nossas que estão lá. Essa é só uma preocupação. Eu não chego, Marcelo, a conclusão nenhuma. Eu só queria trazer esse problema para ser refletido por todos nós, né? Mesmo porque quem sou eu para concluir alguma coisa diante do padre Gilberto Sena aqui na minha frente.